Olá, meus prismas! Sejam bem-vindos ao Prismática Tarô, seu canal de tarô e oráculos aqui no YouTube. Eu sou a Raíssa e a gente vai fazer agora a leitura para Touro, para essa semana, quando essa leitura chegar até você. Lembrando sempre que são leituras gerais, pode ressoar em algum ponto ou outro aspecto, ou você vai adaptar a sua realidade, ou se nada ressoar com você, porque não é para você, beleza? Simples assim, certo? Bom, lembrando aqui que no link da descrição do vídeo temos dois Instagrams. O meu Instagram, que tem outros conteúdos em que eu posto lá sobre tarô, sobre outras coisas mais de pertinho, e também informações sobre leituras particulares, caso você sinta no seu coração e sua energia combinar com a minha, de fazer uma leitura particular, certo? E tem o Instagram também da Manu Ferreira, do meu Flori, que é a minha astróloga predileta. Ela é uma astróloga terapêutica e ela faz aí o seu mapa astral, sua revolução solar, se você quer entender melhor como o seu mapa funciona, certo? Vamos lá então? Desejo ao signo de Touro uma excelente leitura. Vou iniciar aqui com o tarô e tatuagem. Vamos lá tirar uma base energética da leitura de vocês. Depois a gente vai clarificando ainda mesmo com o tarô. Bora lá para o Touro. Qual a base energética para a semana dos taurinos? O que vem na direção de Touro? Opa! Fundo do deck, 5 de ouros. Temos aqui os enamorados, essa carta é belíssima. 2 arcanos maiores na mesa. Então a gente vai estar falando para muita gente aqui, tá? E o mundo? Estamos falando de decisões, estamos falando de encerramento de ciclos, né? A gente pode estar falando de uma nova fase mais amorosa na vida de Touro. Mas vocês ainda estão numa transição, né? De tomar a decisão de deixar algo para trás, ainda estão finalizando algum processo de alguma decisão que foi tomada. Finalização de ciclos a respeito de uma conexão ou alguma parte da vida afetiva de vocês. Ou, se não foi isso, algum tipo de escolha em que envolveu muito fazer o que eu sinto no meu coração ou fazer o que eu acho certo. No fundo do deck a gente tem o Sol e o 5 de ouros, que me fala aqui de algum tipo de escassez, algum tipo de falta em relação a uma antiga conexão, a uma fase da vida que ficou mais obscurecida, vamos dizer assim. Aqui é como se vocês tivessem de fato finalizado um grande ciclo de algum tipo de conexão, algum trabalho, alguma parceria em que chegou no final das contas não estava dando tão certo assim, né? A gente pode estar falando de trabalho, a gente pode estar falando de um caminho que já foi de um trabalho que já foi muito ensolarado, que já foi muito claro para vocês, mas chegou um momento em que isso não estava suprindo mais, né? Alguém aqui começou a ficar na falta. E aí algum tipo de decisão foi tomada ou vai ser tomada ao longo dessa semana e vocês se colocam nessa situação de transição, de encerramento de ciclo e já iniciar outro ciclo. Mas eu sinto aqui que essa carta dos enamorados vem para trazer algum tipo de frescor, algum tipo de novidade em relação a algum tipo de decisão. Vamos entender melhor aqui. Vou tirar aqui com o tarô de Santa Muerte. Vamos entender melhor que tipo de energias estamos falando aqui, se é de fato um novo ciclo ou se é uma transição para alguns, ou se é realmente ainda uma fase de finalização de questões aí do passado, baseado na decisão que alguém tomou. Tá me vindo aqui que muitos ficaram em cima do muro, não sabiam o que resolver, a vida ou alguém resolveu por vocês. E aí vocês estão tendo que lidar agora com a finalização disso. Porque é como se vocês estivessem ainda olhando para trás, ainda olhando para essa situação, tá? A carta dos enamorados não trata só de questões afetivas, ela trata de livre-arbítrio, de poder de escolha, de se posicionar diante da vida. E quando a gente fica em cima do muro, ou a vida resolve, ou a vida atropela e passa por cima da gente. A gente vê que a finalização, ou que para onde as coisas foram encaminhadas, não era muito do jeito que a gente desejava, mas às vezes é males que vêm para bem. Às vezes são coisas que são encerradas porque já estava te faltando, né? Já estava te faltando na vida prática, já não estava te suprindo,
Você estava se sentindo não recebendo o que deveria, ou realmente se tratar de trabalho não estava sendo uma remuneração que estava te agradando, ou você investiu muito em uma conexão, você investiu muito em alguma parceria de trabalho, investiu muito em algum contrato e que na verdade o investimento não se pagou, vamos dizer assim, né? Então aqui tá falando que é uma nova fase. Vamos entender melhor aqui com o tarô. São muitas mensagens, né? Como eu falei, quando saem arcanos maiores assim, são muitas as mensagens, então adapte aí o seu momento, tá? Tenha discernimento, beleza? Estamos num canal para adultos. O tarô ele não tem nenhuma vinculação religiosa, mas eu peço sempre e sobretudo respeito. Se eu trouxer caveiras, se eu trouxer pombogiras, se eu trouxer anjos, o respeito à ferramenta e ao trabalho é sempre muito mais importante do que o oráculo em si. É uma forma de trazer a mensagem. Então, se você não curte os oráculos que eu uso, se você não curte a linguagem que eu uso, tá tudo bem, tá? Tem milhões e milhões de canais aí. Senti de falar isso porque tem pessoas que às vezes colocam coisas nos comentários que você fica assim, pra quê, né? Bom, passado o momento de desabafo, vamos lá ver aqui com o tarô, clarificação da leitura de vocês. Tarô, do que a gente está falando aqui? Que situação é essa aqui de transição ou finalização de ciclo? 3 de ouros, caiu invertido. Pode ser algum projeto mesmo, algum projeto, algum trabalho em equipe que parece que não foi para frente ou ainda não foi para frente porque depende de uma finalização. Vamos entender melhor aqui. A sacerdotisa, uma fase de pausa, de observação de questões, de mais estudo, de mais aperfeiçoamento. 6 de copas. Bom, aqui a primeira energia da mesa me fala que tem algum projeto ou algum trabalho em equipe, alguma coisa que está para ser iniciada e que ainda está bloqueado. Ou seja, essa energia ela ainda não se manifestou, ela ainda não está se materializando, porque existe ainda uma revisão, uma pausa, uma observação de alguma questão do teu passado, tá? Como eu falei, tá muito, muito, muito evidente aqui esse olhar para trás, esse olhar para algo que já foi encerrado, que foi cortado. Então, para muitos aqui, essa semana ela vai ser muito ainda de reflexão, de avaliação, de trazer para si esse acolhimento desse algo que não tá indo para frente, porque ainda depende da finalização. Seja a finalização dentro de você, ou seja a finalização propriamente dita, tá? Aqui vamos supor, se você rompeu um contrato com alguém, pode estar ainda em trâmites de assinatura de papel, de questões burocráticas aqui. Isso tá atrasando um pouco o processo de novos trabalhos, de novos projetos, tá? Porque ainda tem alguma pendenga aí do passado. 6 de copas. Vamos entender melhor, clarifica melhor essa situação aqui. Esse 3 de ouros invertido. O imperador. Tem estabilidade para chegar, tá? Tem uma nova estabilidade, mas que depende de alguma questão aqui. Tem uma situação que ainda tá um pouco inflexível aqui. Vamos entender. O que a gente tá falando, tarô? 10 de copas. Para muitos, a gente pode estar de fato falando sobre a inflexibilidade a respeito de algum tipo de finalização. Existe aqui algum tipo de maturação, algum tipo de voltar ao poder, ou seja, de se reequilibrar após alguma cisão aí em relação à casa, em relação à família, em relação a algo que teve uma certa durabilidade, mas que agora não tem mais, está numa fase de reavaliação. Mais uma. Opa, virou aqui. 6 de ouros. 2 vezes o 6, né? Para muitos aqui, o sol de novo no fundo do deck. 2 vezes o sol. 7 de ouros. 8 de pentáculos. Bom, aqui é de fato algum tipo de situação, algum ciclo de algo que, como eu havia dito, já floresceu muito.
já deu muito certo, mas a partir do momento passou a não dar mais, tá? Foi algo que vocês tiveram muito empenho, muita paciência. 7 de ouros aqui me fala de algo em que vocês desprenderam muita energia, muita dedicação aqui. Para muitos pode ser que essa nova fase não está indo para frente por causa de uma questão de necessidade de se flexibilizar, ou seja, algo que está muito rígido, ou de fato trazer um equilíbrio emocional por algum tipo de questão que está numa fase de avaliação. Por que isso acabou? Por que deu errado? O que eu preciso aperfeiçoar para recomeçar, tá? Então aqui, se a gente está falando de algum processo de trabalho, por exemplo, existe ainda uma energia de novidade, uma energia do novo que ainda não está disponível, está bloqueado, porque depende de algum tipo de pendência, algum tipo de finalização para que você dê o start para essa nova fase, tá? Para alguns pode ser uma finalização burocrática, assinatura de papéis, alguma coisa aí do teu passado que ainda está emperrando, tá? Questões burocráticas mesmo de papéis, de escrituras, enfim, coisas nesse sentido, fechando, acertando contas, sabe? Tem uma burocracia aqui para alguns de alguma coisa que vem do teu passado, mas que já deu muito certo no passado, mas que simplesmente não está indo mais, tá? Aqui, para quem a gente estiver falando sobre uma questão emocional, ou seja, pode ter sido vocês tentando se reequilibrar novamente depois de algum tipo de situação familiar ou de relacionamento, 10 de copas, ou seja, já culminou em felicidade, isso já deu muito certo, isso já floresceu, mas não está nessa fase mais, né? Ou por alguma questão de inflexibilidade e aí o negócio atravancou, parou de evoluir, ou de fato porque deu o que tinha que dar e aí alguém tomou a decisão de seguir o coração, ou de fazer o que é justo, ou de fazer o que era mais sensato, porque não estava havendo mais uma troca justa aqui. Esse 5 de ouros com esse 6 aqui é como se o taurino tivesse dado muito de si para a família, ou dado muito de si numa relação, dado muito de si numa conexão, ou seja, vocês vão adaptar a realidade de vocês, só que no fundo vocês estavam se sentindo em falta. Eu queria estar com essa pessoa, eu queria estar nesse trabalho, eu queria estar nessa sociedade, porém chegou uma hora que não tinha mais o que colher. E eu senti que eu estava sozinho nisso. Eu senti que eu estava querendo estabilidade, que eu estava querendo colher os frutos emocionais disso aqui. Sabe? Tem um coração aqui. Algo que vocês dedicaram, o emocional de vocês, porém, a vida material. Aqui eu sinto como se o 6 de ouros fala de trocas justas. Então é como se vocês estivessem sentindo a necessidade de um reequilíbrio na vida, tanto emocional quanto material de vocês, de trocas justas. Se eu estou numa relação, eu quero receber o que eu dou, eu não quero migalha. Se eu estou numa sociedade, numa parceria de trabalho, eu quero que o tempo que eu invisto também volte para mim em termos de recursos financeiros ou de reconhecimento. Aqui eu sinto que foi algo que já deu muito certo, mas não está dando certo mais, e aí vocês precisaram tomar algum tipo de atitude, de decisão, por mais que envolvesse questões emocionais, em fazer algum tipo de corte para que a vida ande, para que a vida se encerre em um ciclo e comece outro, certo? Bom, vamos ver aqui agora cartas com o baralho tradicional e a gente vê aqui o que mais que essa situação traz para vocês. Vou tirar 7 cartas aqui e vamos ver que tipo de situação a gente pode estar falando. Vai se apresentar mais alguma coisa para touro. Tá? Então vocês estão num processo de transição, que tem alguma pendência ou emocional, ou de aceitar que algo acabou, de que algo já foi e não é mais, para que vocês destravem uma energia de início, que precisa de uma reavaliação muito profunda, intuitiva, introspectiva. Receba essa situação, analise essa situação de uma forma cuidadosa, sabe? No seu íntimo aí. Não é algo que você vai precisar ficar falando para ninguém aqui. Certo? Vamos ver aqui com o baralho tradicional. 6 de espadas, 3 de paus, 9 de espadas, 8 de copas,
4 de copas, exatamente, rainha de espadas. Exatamente o que eu falei. Aqui existe uma mudança para acontecer num futuro muito próximo para Touro. Mudança da forma de pensar, mudança na forma de fazer, mudança na expansão da mente, assim, na mudança de perspectiva diante de alguma coisa. Por isso essa necessidade de reavaliação. Algo que já foi muito bom, por que não é mais? O que eu fiz de errado? Se eu não fiz nada de errado, o que eu tenho que fazer diferente? Então vocês estão muito nessa pegada de avaliar o passado de vocês com muita generosidade, com muito carinho, porque foi algo que já nutriu vocês, que trouxe felicidade, que trouxe amor, mas se tornou rígido, se tornou travado, se tornou bloqueado. E aí, para que a sua vida, não estou dizendo nem mais aqui, porque aqui eu sinto que é algo que foi finalizado, tá? Para que a sua vida mude, para que a sua vida ande, existe aqui uma mudança no futuro próximo, tá? Mudança de casa, mudança de trabalho, mudança de setor, mudança de equipe de trabalho, tá? Envolve aqui viagens ou realmente mudanças de cidade, de casa, de estado, até de país, que num futuro próximo vai fazer muito bem para Touro, tá? Porque a partir do momento em que você aceita deixar uma situação para trás, você vira as costas e fala: ali teve meu coração, ali teve meu empenho, ali teve minha paciência, ali teve a minha energia, agora eu me afasto disso, eu me afasto das preocupações, me afasto do que me trazia insônia e me trazia insatisfação emocional. Aqui eu peguei exatamente esse feeling. Diferença de valores ou os objetivos de você, desse parceiro, desse companheiro, dessa companheira, dessa sociedade ou desse trabalho já não condizem mais com o que você pensa, com o que você deseja, e você se doava demais, se doa demais para alguma coisa em que você está sentindo falta demais. Aqui eu sinto que Touro quer viver mais coisas, quer viver coisas diferentes, quer mais. E essa situação, esse contexto, esse relacionamento já estava morno, porque já foi colhido o que tinha que ser colhido. O aprendizado já foi aprendido. O que foi para florescer já floresceu. E vocês ficaram nesse processo. O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? E aí uma decisão foi tomada. Ou tomaram uma decisão por vocês, que no final das contas veio para trazer alívio, tá? E aí existe realmente algum corte aqui, tá? Uma rainha de espadas. Pode ter sido, às vezes, alguém que rompeu com vocês e que vocês agora estão reavaliando a situação, mas vocês vão ver que vai ser muito bom, vai ser muito frutífero daqui para frente, vai abrir espaço para mudanças no futuro próximo, em que vocês vão se sentir mais motivados, menos insatisfeitos, falar: ai, mas tá chato isso aqui, tá morno, tá mais do mesmo, entende? Ou aqui vocês mesmos cortando, pensando no futuro, pensando lá na frente, o que você quer colher lá na frente, e aí você resolve de fato quebrar com o status de alguma coisa, ou alguém quebra um status para com você, vamos dizer assim, e que no final das contas veio para trazer alívio. Ó, no fundo do deck a gente tem o As de Espadas, é clarificação de uma situação, as coisas vão ficar mais claras para vocês, vão trazer equilíbrio na vida material e para muitos aqui até uma nova conexão, tá? 2 de copas com 2 de ouros é reequilíbrio da vida material, da vida emocional aqui, às vezes até trazendo uma nova conexão, uma pessoa que vai estar mais de acordo com o que você deseja, e aí as coisas vão se clarear. Existe aqui uma expansão de consciência, uma abertura na mente de vocês, em que a finalização desse processo ele vem para abrir caminho, para abrir novas possibilidades, um mundo de possibilidades. Então, essa semana, Touro, coisas boas vão ser movimentadas, mudanças. Vocês às vezes vão querer ir para algum lugar que vocês nunca foram, ou vão querer fazer alguma coisa que vocês nunca fizeram, porque estão com vontade de mudança, estão com vontade de viver, estão com essa... Apesar de não ter naipes de pausa aqui, eu sinto que tem a finalização desse processo de algo que já foi muito longo, mas muito importante na vida de Touro, vem para trazer novidade, vem para trazer limpeza, vem para trazer uma terra nova para você pisar. Certo, Touro? Bom, é isso que eu vejo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixe de curtir o vídeo, se inscreva no canal, ative os sininhos. E se achou que a minha leitura e a minha energia combinam com a sua, me siga lá no Instagram também, pra gente se ver, ficar mais de pertinho
e falar sobre essa coisa toda que é a vida e tarô, tá bom? Um beijo e a gente se vê.